E eu preciso me apresentar de novo, porque vai outro Aham, dia. sim, exato. Se apresentar de novo, fala tchau de novo no final, Tá bom, tá? tudo bem. Então, fala um pouquinho sobre as outras pessoas trans que você conheceu ao longo da sua transição. Oi, eu sou Elisa. Quem viu a primeira parte do, da minha conversa aqui já me conhece. Uhum. E quem não viu, eu sou amiga da Duda e tenho uma história de vida muito parecida com a dela. E, bom, eu tenho uma situação muito interessante com relação à comunidade LGBT, ou trans especificamente, né? Eu tive uma vida masculina por 59 anos, classe média, alto nível socioeconômico, casada com uma mulher, com dois filhos, uma vida masculina plena, fantástica, dentro da bolha, né? Aquela bolha de classe média alta que não desconhece o resto do mundo, né? E então essa pergunta que você fez, Helena, é muito interessante, né? Como era a minha relação com pessoas transgênero antes da minha transição? Nenhuma. Eu não Uhum. conhecia ninguém. E ao Eu longo nunca foi conheci conhecendo. ninguém transgênero que eu tenha convivido, que eu tenha chegado a conversar com a pessoa antes da minha transição. E isso foi uma coisa até muito interessante, porque no momento que eu comecei a transição, tinham muitos amigos meus, colegas de colégio, tal, pertencentes à bolha, que também muitos comentaram que, nossa, que era muito legal estarem me acompanhando nesse momento da minha transição, dando maior apoio. E eu ouvi de vários que, nossa, é muito legal isso, porque eu sinto que eu estou quebrando paradigmas e preconceitos, porque eu nunca conheci nenhuma pessoa trans antes de você. E aí eu dizia para esses meus amigos, nossa, mas você está muito bem, está melhor que eu, porque eu não conheço ninguém. Então você já me conhece, olha só como. Então você está melhor que eu, depois você até me explica como é que se relaciona com a pessoa trans, porque eu não sei. Né? E a Duda foi minha primeira amiga, de fato, transgênero como eu. Através dela, conheci outras pessoas que fiz amizade também. E eu realmente não tive. Tive uma mulher transgênero. Uh, Quando eu fui fazer a minha cirurgia, a médica recomendou que fizesse uma depilação a laser ali naquela região. Ai, pachu. E me recomendou uma mulher, uma senhora já um pouco mais velha que eu, até lá, que é uma mulher trans. E, e com ela eu me senti muito mais à vontade para esse procedimento que tinha que ser feito, né? Uma situação que com qualquer outra pessoa seria muito constrangedora. Então ela me acolheu muito bem. Então foi a primeira pessoa transgênero que eu realmente conheci. E, e aí eu voltei para minha bolha. E dessa conversa com os meus amigos, com meus colegas de colégio, principalmente, eu cheguei à conclusão que eu tinha uma função interessante a ser feita, porque eu fui aceita dentro da bolha hétero cis normativa, classe média alta, tal, pá, que é extremamente preconceituosa com pessoas trans. Por que preconceituosa? Porque desconhece. E então tem o preconceito prévio, conceito prévio. E eu pensei, poxa vida, eu tenho uma oportunidade de ouro
de sendo aceita dentro desse grupo, não ter sido ejetada do grupo, de transformar esse preconceito em pós-conceito. Então eu permaneci dentro da bolha, para furar a bolha de dentro para fora, não de fora para dentro, que é uma maneira mais que as pessoas que estão dentro sentem como agressiva. Como é que você está estourando a minha bolha, está tirando a minha proteção do mundo que eu acredito? Eu falei, não, eu faço parte do mundo que você acredita, eu sou uma de vocês e vocês me aceitam. Agora, me aceitam só porque eu sou uma de vocês e uma mulher trans que não tenha tido a mesma sorte, que não tenha tido vindo de uma família que teve, lhe deu condições de estudo, de uma boa profissão, que seja mais pobre, mais É. humilde, negra, Acho que né? geralmente também é uma consequência, tipo, a boa condição de vida da pessoa trans geralmente é uma consequência da idade que ela fez a transição, né? Então ela construiu a vida dela como pessoa cis e depois fez a Sim, transição. sim, porque é, No seu caso e no caso da Duda, né? Que fizeram a é, transição mais e tarde. muitas outras pessoas que eu tenho conhecido mais recentemente que fizeram, quer dizer, uh, a reação é um pouco diferente. É como se dissesse realmente. Muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, que coragem que você teve de fazer a transição. E eu fico pensando, coragem. Eu levei quase 60 anos para conseguir fazer. Eu não me considero uma mulher corajosa, porque eu levei 60 anos para fazer isso, né? Então, coragem tinha um jovem com 12, 13, 14 anos, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, que enfrentou tudo. Peitou ser expulso de casa e se virar e ir para a rua, se prostituir. Essas pessoas tiveram coragem e abriram o caminho para que a sociedade começasse a ver de outras maneiras. Né? A partir disso que começou uma cultura de mostrar que uma pessoa transgênero não é apenas aquela travesti que está se prostituindo na rua. Aquela é a que não teve outra condição de sobrevivência e que teve a coragem de ir em frente, de enfrentar e de assumir a sua identidade verdadeira. A partir disso, muita coisa foi dentro, reportagens que saíram, internet com muita informação, personagens de novela transgênero, né? As primeiras personagens de novela transgênero eram pessoas de periferia, de baixo nível socioeconômico. Depois, eu não sou de acompanhar novela, mas parece que teve uma que era um rapaz trans, que era de classe média alta, que era outro. Ivana, acho, né? Eu realmente não sei. Eu vi as notícias, achei, poxa, interessante, né? Estão rompendo isso. Com isso, figuras conhecidas, como a Laerte, por exemplo, que é uma pessoa que extremamente conhecida, né? Uma figura pública, e que se colocou como trans. Erika Né? Hilton também, hoje em dia, é bem Erika famosa. Hilton tem uma história de batalha, porque ela começou na luta, ela veio da camada humilde. Preta também, né? Outro dia conheci a Sarah Wagner, que é lá do Rio de Janeiro, que tem uma história muito parecida com a Érica, só não entrou na política, era professora universitária e tal. E também saiu de baixo, foi expulsa de casa, sofreu para chuchu, e também negra e, e de uma origem humilde. Então, são pessoas que lutaram muito, né? Mas eu digo, de Laerte é a pessoa da classe média, conhecida, que está bem, tem sua condição econômica, tem seu lugar na sociedade e se colocou. Tá? E aí começou a abrir as portas. Até muita gente fala, não, pessoas criticam, né? Pessoas que inventaram essa coisa de ideologia de gênero, não sei o que tal, né? E ficam falando, não, porque tanto que se fala que agora as pessoas estão virando transgênero, não sei o que tal. E aí a pergunta que eu faço, né, é quando que você descobriu que era hétero cisgênero, né? Não, sempre fui. Pois é.
Eu sempre fui Elisa. Eu escolhi o meu nome com 4, 5 anos de idade e eu resolvi que eu ia chamar Elisa. Então eu sempre fui Elisa, eu sempre fui, eu não resolvi, eu sempre me senti assim, né? Uma vez num debate que eu participei, eu falei até que a pessoa resolveu mudar de gênero, decidiu ser mulher, então aí vai. Decidiu o quê? Certo? Eu decidi ser homem, eu passei 59 anos da minha vida, 58, vai, tentando ser homem de todas as maneiras possíveis. Casei com uma mulher, tive filho, tive uma profissão, fiz da engenharia, coisa super masculina, mecânica, né? Então, tentei de todas as maneiras, mas não deu, porque eu sou a Elisa, eu sou essa pessoa, eu sou uma mulher. Então não deu. E eu fugi completamente do tema, porque você me perguntou das pessoas, E e eu você sou assim, eu perdeu. tenho essa mania, eu sou dispersa Tá tudo e falo certo. de outras Ótimo. coisas. Não, mas foram ótimas as coisas que você falou, então tá tudo certo. Tudo certo, Tudo certo. que bom, que eu não vou levar bronca quando terminar, Não, então. não, tá tudo certo. E uma coisa até, voltando, se tiver um tempinho ainda, de falar, pelo menos da primeira pessoa transgênero que não foi nem durante, foi depois do meu processo de transição, eu já tinha até feito minha cirurgia e tudo, que eu, de fato, me aproximei, que foi a Duda, que quem está assistindo esse vídeo já conhece, né? E eu conheci a Duda numa das feiras, tantas que ela participa, e me encantei com esse anel. E ela começou a me explicar com aquele jeito de engenheira dela, ah, não, porque é com fogo que queima assim e tal. E a linguagem das duas engenheiras bateu ali e tal, e a gente conversando. Eu falei, o problema de anel é que minha mão é grande. E ela falou, não, mas é ajustável e tal, porque minha mão também é grande. E aí eu olhei, né, aquela mulher bonita, alta e tal, e conversei muito com ela e tal, e comprei o anel, né? Só volta pro. E aí tinha o Instagram. E aí tinha o Instagram, no cartãozinho, e fui entrar para seguir, porque eu gostei realmente do produto dela, né? E aí comecei a ver lá algumas coisas pessoais e falar, essa mulher é trans. A Duda é uma mulher trans que nem eu, e eu não sabia, né? E não percebi, e gostei dela. E aí eu peguei o número do telefone que estava no cartãozinho, e era o teu, né, Helena? E escrevi, Duda, te conheci, não sei o que e tal. Já era tarde, aí eu comecei a escrever, não conseguia escrever, porque eu chorava para burro, não dava, estava super emocionada de ter encontrado, porque foi uma pessoa que eu tive uma empatia tremenda e fiz uma amizade, e na verdade, depois que eu fiz a minha transição, eu tenho uma facilidade de fazer amizade muito grande com pessoas cisgênero, trans, gays, hétero, não importa, qualquer um, né? E antes eu era uma pessoa muito fechada. Mas eu me identifiquei muito com a Duda, gostei dela, e falei, legal, tudo bem, é uma amiga a mais que eu ainda vou fazer, seguir essa amizade. De repente eu vi que era uma pessoa, e lendo os depoimentos, era a mesma história, o nome morto era o mesmo, a mesma profissão, foi casada durante muito tempo, 2 filhos, era tudo igual, tudo igual. E aquilo me emocionou muito, né? E daí surgiu a nossa amizade, até com o teu incentivo, né? Ele que falou, não, fala com minha pai, liga para ela e tal. E aí a gente entrou nessa, né? É Dura isso. encontrar a Duda quando ela não está trabalhando, né? Porque é uma maluca que não larga, né? Aquela Sim. oficina dela. Mas a gente consegue devagarinho levar ela para farra. É isso, tem que ir pra farra com ela. É isso aí, vamos conseguir. Muito Então bem. tá bom. Manda beijinho aí pro pessoal. Então tá bom. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela atenção e pela paciência. Tchau.